Bom dia, meu nome é Thiago Vinícius e hoje o livro que eu trouxe para a apresentação foi Enterre Meu Coração na Curva do Rio, do autor Dee Brown. Atualmente considerado o maior historiador da parte de colonização do que conhecemos como Velho Oeste americano, ele tem mais de 20 publicações sobre a história da colonização americana e principalmente na questão dos indígenas. Como todos nós sabemos, esse contexto ele já foi muito retratado em filmes e séries americanas, e o livro teve a sua primeira publicação no ano de 1970 pela editora tradicional americana Harry Holt Company. Aqui nós temos duas fotos do autor, que faleceu no ano de 2002 com 94 anos. Eu escolhi esse livro justamente pelo tema que ele traz, que é muito importante para a nossa sociedade atual: as atrocidades, injustiças e trapaças feitas com os povos nativos na época da colonização. O autor se destacou muito na época por trazer a visão dos próprios povos indígenas americanos para ser contada, sendo seu objetivo maior mudar essa visão cinematográfica que a sociedade construiu da colonização americana, colocando os povos originários como vilões e assassinos impiedosos. Bom, e com isso ele trouxe outras perspectivas de alguns militares que eram considerados por muito tempo heróis americanos, como os famosos generais George Custer e James Forsyth, responsáveis pelos mais famosos genocídios indígenas da história dos Estados Unidos. Aqui a gente tem uma imagem do general Custer e bem do lado a gente tem uma imagem do general Forsyth. E aqui na terceira imagem é uma pintura da Batalha de Little Big Horn, liderada pelo general Custer, onde foi um dos poucos conflitos que os nativos conseguiram vencer o exército americano, inclusive matando o próprio general Custer. E na quarta imagem nós temos o massacre de Wounded Knee, coordenado pelo general Forsyth em 1990, e foi um marco pelo fato de ter sido o último grande confronto com os indígenas americanos. Enterre Meu Coração na Curva do Rio foi um grande marco da literatura americana e pode-se dizer até que da literatura mundial, pela grande repercussão que o livro teve na época, por ser o primeiro livro que deu alguma importância para a história dos nativos americanos, narrados pela sua própria visão. Aqui eu trouxe o livro original de 1970 e a sua versão brasileira atual. Antes dele, o único livro que tinha essa temática, e ainda de uma forma bem sintética, literalmente tinha sido publicado um século antes, que foi O Século da Desonra, de Ellen Hunt Jackson, que também trazia o tema da injustiça feita com os indígenas na época da colonização, mas de uma forma totalmente diferente. Aqui a gente tem uma foto do livro e da autora. Além de tudo isso, a maior novidade literária que Dee Brown trouxe para o seu livro foram os depoimentos diretos dos indígenas que viveram esses conflitos. E com isso ele trouxe uma grande riqueza de registros históricos baseados na fala e visão desses nativos da terra. Bom, aqui eu trouxe algumas imagens de personas que o autor traz no livro, A primeira imagem é o líder militar do povo Sioux, Oglaga, Cavalo Louco. Na segunda imagem do chefe Apache Cochise, e na última imagem o chefe guerreiro Touro Sentado dos Sioux Humpapa. O livro ele tem 14 capítulos, todos contando diferentes histórias de diferentes etnias, indo da Dakota do Sul até a Carolina do Norte. Dentro da narrativa, principalmente pelo autor usar a fala dos chefes indígenas como base para escrever, traz a fala das figuras históricas em certos momentos, assim como um narrador em terceira pessoa quando vai introduzir um capítulo novo. No caso, o autor conta uma história cronológica que vai de 1859 até o final do século XIX. Mesmo abordando diversas imagens importantes e históricas, o autor toma a liberdade de focar em alguns marcos históricos, como batalhas entre o exército americano e os indígenas, como já foi citado, e foca mais nos principais povos, como os Apaches, Navarros, Sioux e Cherokees, todos localizados principalmente na porção sul dos Estados Unidos. Aqui na primeira imagem a gente tem um mapa de todos os povos indígenas norte-americanos com as suas respectivas localizações, E a segunda imagem é um mapa do sudeste americano mostrando a localização de cada povo na época em que o livro se passa. Bom, eu trouxe essa frase que eu retirei do livro, dita pelo chefe dos Kiowa, Satanta, que eu acredito transmitir bem a mensagem que o livro quer passar para o leitor. Há muito tempo esta terra pertencia aos nossos antepassados, mas quando subo o rio, vejo acampamentos de soldados em suas margens. Esses soldados cortam minha madeira, matam meu búfalo, e quando vejo isso, meu coração parece partir. Fico triste. Então, para fazer uma intertextualidade com o tema, eu trouxe dois livros que falam sobre os povos ameríndios brasileiros. O primeiro é Amazônia Indígena, do Márcio Souza. É o livro brasileiro mais parecido, falando sobre o modo de escrita e o conteúdo, com Enterre Meu Coração na Curva
Curva do Rio e conta as principais histórias dos massacres e genocídios feitos durante a época dos Bandeirantes e o descobrimento do Brasil como um todo. Ele é muito feliz em ambientar a cultura e os costumes indígenas dos povos amazônicos brasileiros. E o segundo livro é Os Índios e o Brasil, do Mércio Gomes, que fala sobre os índios desde a chegada dos portugueses no Brasil até os dias de hoje, trazendo a realidade sobre a relação dos habitantes originários do país com a natureza, além de trazer outra visão dos desafios vividos pelos indígenas no Brasil e como devemos superá-los. Bom, essa foi minha apresentação, agradeço a todos pela atenção e muito obrigado.